Evandro, toda a equipe, muito inspirado, muito agraciado. Tome o seu assento, que coisa boa. Aos irmãos que acompanham o nosso culto, Deus abençoe. Vamos trilhar uma caminhada hoje com a palavra do Senhor. Para tanto, eu quero convidá-los para o livro de Ezequiel. Vamos lá. Livro de Ezequiel, lá no Primeiro Testamento. Ezequiel, capítulo 47. Nós iremos ler a partir do versículo 6. Quero sucintamente, começar com você esse tema, a síndrome do mar morto. A síndrome do mar morto. Vamos tentar. Tem como, Maurício, na câmera aparecer um pouquinho que pegue ali o fundo dessa. Consegue tirar para mim aqui, Evandro, aqui da frente do banner, esses utensílios, essas coisas, para que na imagem apareça bem lá. Obrigado. Isso. Coloque para um lado isso aqui. Obrigado, pastor Alei, pelo apoio. Para que pegue também lá o tema. Obrigado. Vamos lá, Ezequiel, lá no meio da Bíblia, mais ou menos. Ezequiel, capítulo 47, versículo 6 a 12. E me disse: visto isto, filho do homem? Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, e de um lado e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente e que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um ao outro lado, nascerá toda sorte de árvores, que dá fruto para comer. Então florescerá a sua folha, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Queridos, deixe eu inicialmente tentar resumir esse texto. Ele caberia, no mínimo mais 2 cultos para nós entender melhor esse texto. Mas vamos lá. Sucintamente, esse texto é uma profecia de Deus dada a Ezequiel, uma profecia exclusiva para o povo de Israel, não é? Eu não me engano, não sei se não foi ontem, acho que sim, foi ontem sim, lá no culto de ensino, no culto do ensino, que nós fizemos pelo Google Meet. Inclusive, toda quinta-feira, nós estamos fazendo o culto de ensino online, com uma sala virtual. Os irmãos que estão aqui no culto, que estão acompanhando, vocês podem ligar aqui para a igreja, obter informações. Quem estava assistindo ontem o culto online, não é? Que bom ter aqui os irmãos. Onde é que você andava, irmão Maurício, que não assistiu o culto? Pô, que coisa séria, né? Vou ter que orar então por isso. Vamos olhar. Pessoal, então tá muito bom. Nós vamos iniciar uma série nova, né, pastor Arnoldo? Leitura da Bíblia. Um debate muito bacana. Estamos montando aí um time de
de irmãos aí de alto nível para ampliar o nosso conhecimento da palavra do Senhor. Está sendo muito bom. Quem quer saber como é que faz, procura o pastor Arnoldo, ele pode dar maiores informações. Toda quinta-feira pelo Google Meet, é uma sala fechada, é muito fácil acessar. E ontem eu estava dizendo aos irmãos de que as profecias bíblicas, existem profecias, promessas de Deus, que são palavras exclusivas para o povo de Israel. Tem palavras que elas não diz respeito à igreja. São palavras que diz respeito para o povo de Israel e para aquela época. Não se aplica hoje em nossos dias, se aplica para aquele momento. Uma outra coisa importante, para que não haja nenhum tipo de interpretação errônea ou heresia, é muito importante fazer uma leitura da Bíblia, não só a partir do seu texto, mas de todo o contexto. Sempre para fazer uma interpretação boa, não se pega só um verso, um versículo, e ali se tem todo o entendimento. Para ter um compreendimento correto, você lê todo o texto, todo o contexto, o capítulo posterior e o capítulo anterior, para que se entenda melhor o texto, para saber aquilo que o texto está querendo dizer. Isso é uma coisa muito importante, que todo leitor da Bíblia precisa fazer, para não fazer uma interpretação errada. Esse texto de Ezequiel, ele é um texto, por exemplo, exclusivo para o povo de Israel. É uma profecia que inclusive ainda não se cumpriu. Não diz respeito à igreja. Embora a gente possa absorver alguns elementos do texto e tomar para nós como uma promessa. Essa palavra é de Israel, mas é para o povo de Israel, mas eu creio que também ela pode se cumprir sobre mim. É possível? Em alguns aspectos sim, em outros não. Essa palavra, por exemplo, ela tem um duplo sentido. É como, por exemplo, aqui mesmo Ezequiel vai falar, quando vai falar sobre o rei de Tiro, que a gente sempre usa o rei de Tiro, não é para referenciar ele como o diabo. A leitura do rei de Tiro é muito parecido com a queda de Lúcifer. É um texto que você pode ampliar o seu entendimento e fazer ali uma comparação. Isso está falando do rei de Tiro, mas isso também se aplica a Lúcifer. Esse texto, ele é um texto exclusivo aqui de Ezequiel para o povo de Israel. E é uma profecia que ainda não se cumpriu. Os mais estudiosos da escatologia vão dizer que essa profecia, ela vai se cumprir na sua totalidade durante o milênio, aonde a terra ela será restaurada, não é? O Satanás vai ser preso, a morte vai ser presa, e por 1000 anos será um período de paz, onde o leão vai pastar junto com a ovelha, vai ser um governo perfeito de Jesus na terra. Então muitos dizem que essa profecia, ela irá se cumprir, ela vai acontecer durante o período do milênio. Mas aí alguns aspectos interessantes para nós, é uma lição espiritual desse texto. E é isso que eu quero me referenciar com os irmãos nessa tarde. Primeiro, a sugestão do próprio título desta mensagem. A síndrome do mar morto. Eu estou acostumado com a síndrome de Lúcio, né? Toda a vida. A síndrome do mar morto. O que é uma síndrome? Uma síndrome é um conjunto de características que evidenciam uma situação, para se dizer uma doença. É um conjunto de características, de sintomas, de situações que aparecem para evidenciar uma causa, uma coisa. Por exemplo, o mar morto. O que é que caracteriza o mar morto? O nome já diz. Ele é um local morto, sem vida. Eu até hoje procurei um vídeo e fotos que eu tirei lá no Mar Morto. Eu filmei o Mar Morto, tive lá, tomei banho no Mar Morto, não é? E eu até procurei o CD que eu filmei lá, mas aí é muita coisa que tem guardado, não consegui achar. Mas no próximo culto que eu vier, eu vou trazer as filmagens, trazer as fotos, para que você possa ver de perto.
Mas é muito fácil, você pesquisar na internet, tem aí muitas demonstrações do Mar Morto. Então, a primeira característica que evidencia o Mar Morto é que ele é morto. Diga morto. Diga, o Mar Morto é morto. Embora alguns dizem que alguns poucos micro-organismos, bactérias, tem alguns micro-organismos, bactérias, lá no fundo do Mar Morto, que ainda resistem, bactérias muito resistentes. Então, digamos que ele não é 100% morto, há algumas bactérias, mas peixes, plantas, algas, essa biodiversidade que teria no mar, que teria no lago, não existe lá. O Mar Morto, nesse sentido, então, ele está morto, porque não existe espaço para a biodiversidade. O máximo que existe são bactérias, algumas bactérias que resistem à densidade do sal. O Mar Morto, minha gente, é um dos lugares mais salinizados do mundo. Olha, um pouco de sal na comida dá um tempero gostoso, mas ninguém consegue comer uma comida muito salgada. Inclusive faz mal. Meu sogro conta uma história. Meu sogro pedreiro foi para uma obra, e aí naquele dia que ele foi, ele disse que ele ia fazer a comida dele junto com a equipe lá que estava trabalhando. Aí a minha sogra preparou um saco com arroz, né? Para ele ir lá cozinhar um arroz, uma carne, uma coisa, e preparou um outro saquinho com sal. E ele levou. Ele pensou que ela tinha dado a medida para cada coisa. Na hora de colocar o sal, ele colocou todo aquele saco de sal. Impossível comer, não é? Impossível comer. Inclusive o sal demais faz mal para a pressão, não é? Então veja, nesse sentido, o Mar Morto é um local extremamente salgado. Eu aprendo com isso, meus irmãos, que os extremos são muito perigosos. É muito perigoso, sabe? E eu confesso que eu tenho medo do extremismo. Por exemplo, os terroristas que existem hoje são chamados até de extremistas, não é? Porque eles são, sabe, extremamente patriotas. Eles estão exagerados nas paixões, nas vontades deles, que eles estão dispostos a morrer e a matar. Isso é perigoso. Sabe, essas pessoas que vêm para a igreja e elas são extremistas, elas querem ficar dia e noite na igreja, nem cuidam mais da família. Isso é um perigo. Essas pessoas que amam de paixão, ama, mas quando dá para não gostar, odeia, e aí o que adianta? Amou tanto e agora odeia demais. Sabe, é perigoso. E essa é uma lição que o Mar Morto, além da morte que está nele, a falta de vida, o Mar Morto, ele é extremamente salgado. É um dos lugares mais salgados do mundo. Extremamente. Então, meus irmãos, escute uma coisa. É perigoso a pessoa extremista. Sabe aquela pessoa que nunca jejuma, mas quando jejuma, quer jejumar 40 dias, quer fazer igual Jesus. Aí anda por aí caindo, tonto, morrendo, pega uma úlcera. Sabe essa coisa assim? A pessoa não oferta nunca, não dizima nunca. Aí quando quer ofertar, quer dar casa. Não precisa ser assim. Você entendeu? A pessoa nunca come. A pessoa não se alimenta. Mas quando senta, parece que está com uma fome do leão. Come tudo. Sabe, é perigoso esse tipo de extremismo, essa coisa exagerada. É por isso que o Senhor Jesus sempre vai nos ensinar a importância de sermos moderados, de sermos temperados. Sabe aquela coisa temperada? Tem gente que não crê no agir de Deus, que não em nada vê o mover de Deus, num pássaro que canta, numa situação que aparece na vida, uma lição, um episódio.
a pessoa descrê de tudo. Está na igreja, mas não crê em Deus. O cético é a pessoa que é cética. Deus está bradando, Deus está falando, as coisas estão acontecendo na sua volta e ele acha, não, é normal, é assim mesmo. Ele não consegue fazer uma leitura dos acontecimentos como um aviso de Deus. A trombeta está tocando, o anjo está falando, a palavra está dizendo, os acontecimentos estão aí, a pessoa nem percebe. O cético, extremismo. Por outro lado, tem aquela pessoa que tudo vê Deus, né? Que em tudo vê Deus, coisa que Deus não está. É o mesmo episódio de Elias na caverna. Aqueles episódios que apareceram ali, o vento, o terremoto, o fogo. Em outros momentos Deus se manifesta nesses elementos, mas naquele Deus não estava. Tem gente que em tudo vê Deus. Estou sentindo Deus, tudo vê anjo. Eu tive muitos conhecidos que estavam conversando comigo, daqui a pouco eles paravam assim e congelavam. Tudo bem? Não, é o que o anjo aqui mandou ficar quieto. Eu digo, sério? Mas que intimidade com o anjo. Nós estávamos assim conversando numa boa aqui, como eu estou falando com vocês. Pois é, daqui a pouco eles... O que foi? Está vazando gás de alguma coisa? O que está havendo? Como é que é? Ah, sim, tá bom. Oh, tá. É isso mesmo, Senhor. O que é? Por um pouquinho, pastor, que eu estou falando com Deus, Ele está aqui me dando uma falada. Sério? Ah, pelo amor de Deus, gente. Você entendeu? Essa pessoa é extremamente espirituosa, porque para mim não é espiritual. Sabe, a gente está conversando, daqui a pouco a pessoa congelava e dizia, é o que eu estou aqui no mistério com o Senhor. Entendo, daqui a pouco estava desviado. Uma semana depois estava desviado. Você me entende, querido? É perigoso o extremismo. O Mar Morto nos ensina o perigo de sermos extremistas com as coisas. Nunca faz a obra de Deus. Fica sentado no banco 15 anos. Mas aí quando quer fazer, quer pegar todos os carros da igreja. 3 meses depois, está entregando tudo de novo. É um perigo isso. É o perigo, o extremismo, minha gente. Que o Senhor nos ensine essa primeira lição do extremismo que é o Mar Morto, por ser elevadíssimo a sua quantidade de sal. Por exemplo, um mar muito próximo do Mar Morto é o Mar Mediterrâneo. Por exemplo, quando a Bíblia fala que em Ezequiel, o grande mar, a Bíblia está falando do Mar Mediterrâneo, que é próximo ao Mar Morto. O grande mar é o Mediterrâneo. O Mar Morto é 10 vezes, no mínimo, mais salgado que o Mar Morto. Você, quem não sabe nadar, não vai nunca se afogar no Mar Morto. Porque você pode entrar e não afunda. De tão salgado que é. Então você pode entrar lá, nadar bastante, e não tem como afundar, de tanto sal que tem. Escute uma coisa. Uma outra lição que nós precisamos aprender, queridos, é que o Mar Morto, ele é uma depressão, é um dos lugares mais baixos do mundo. O que é uma depressão? É uma caída. É por isso que a psicologia usa a palavra depressão para expressar uma condição emocional. Você está com o seu estado emocional aqui, elevado, de repente você cai. Essa caída na psicologia, por exemplo, é chamada de depressão. Você está com um humor elevado, está bem, está feliz, está bem humorado, está para frente, dali a pouco desaba. Isso é uma depressão. A psicologia absorve esse título. Depressão é uma caída, é um lugar muito baixo. A pessoa, ela baixa tanto no seu estado emocional que literalmente ela fica por terra. Ela fica por terra emocionalmente e inclusive fica por terra fisicamente, porque não tem vontade de se levantar. Não tem vontade de caminhar. Só fica caído, deitado, desanimado. Então veja como as linguagens são parecidas. Quem já passou por depressão sabe o que eu estou dizendo. Escute uma coisa. O Mar Morto é uma grande depressão. É mais de 400 metros, 430 metros abaixo do nível do mar. O nível do mar é o que baliza, não é? Mais ou menos
o local ali. Está 10 metros acima do nível do mar, está 10 metros abaixo. O Mar Morto é 430 metros. É muita caída. Está muito baixo. E isso é uma outra lição que nós precisamos aprender. Meus irmãos, nós não podemos nos rebaixar demais. Nós não, para muitas coisas nessa vida, quem se rebaixa muito, né? Tem até um ditado que eu não vou dizer aqui. Quem se rebaixa muito, não vou nem falar. Mamãe que dizia isso. Quem se rebaixa muito. Sabe, gente, eu poderia falar muito mais sobre isso, mas veja uma coisa. A gente ser humilde é uma coisa, mas não pode se rebaixar demais. Como diz minha sogra, vamos nos respeitar. Vamos nos respeitar. Se você não se valorizar, os outros não vão te valorizar. Eu sempre digo isso para a pastora. Meu amor, a maioria das pessoas não sabe o lugar delas. A gente coloca elas no lugar delas, porque a maioria não sabe. Tem muita gente enfiada, que não sabe o seu lugar, o seu limite. São poucos que sabem o seu lugar. Então a gente impõe o lugar. Opa, até aqui você pode. Eu lembro de uma pessoa que foi na minha casa. Foi um dia lá que foi lá tomar um mate comigo e tal. Daqui a pouco a pessoa disse, eu quero conhecer a sua casa. Eu digo, se eu não lhe convidei, eu lhe convidei para você tomar um mate comigo aqui. Eu sou muito sincero, e aí é um problema. Eu digo, mas como eu não lhe convidei? Quando eu vi, estava querendo subir lá para os quartos. Eu digo, opa, na casa da minha sogra eu não chego assim. Eu vou entrando. Vamos respeitar, não é assim. Tem gente que gosta, entra aí fulano, e entra nos quartos, sabe? E não tem privacidade, nada. Eu já não gosto disso, eu gosto de muita privacidade. Demais. Não é? Pastor Arnoldo morou comigo, né, lá, agora que saiu. 4 anos. Ele lá e eu aqui, né, pastor Arnoldo? A gente batia um na porta do outro para ver se dava para entrar ou se ligava antes, né? Por favor, né, gente? Meu Deus, misericórdia. Sabe, queridos, algumas pessoas que se convertem, e aí elas acham que humildade é os outros pisar em cima, dizer o que quer, fazer o que quer, ser engambelado e dizer amém, amém. O cara atravessa você no trânsito, xinga, e você diz, Deus te abençoe, meu lindo, vai com Deus. Eu digo, não, opa, vamos com calma. Alguém, né, quer passar a perna em você, quer lhe enrolar, e você diz, amém, eu sou servo de Deus, me enrola mesmo, me engambela mesmo. Opa, não é assim. Se rebaixar demais, não pense que isso é humildade. A Bíblia é contra o olhar altivo, quem se levanta demais e se sente numa condição elevada, mais que todo mundo, isso é pecado. Mas também, gente, se rebaixar demais não é o propósito de Deus. Eu já vi gente orando, aprende umas orações tolas por aí, que imitam da internet. Senhor, eu sou um trapo velho, eu sou um tapete velho, pisa, Senhor, pisa em mim. Amassar o barro é uma coisa, irmão. Você não é um tapete velho, você é um filho de Deus, você é a imagem de Deus. Você imagine quem aqui é pai, quem é mãe, seu filho chegar para você e dizer assim, ô mamãe, papai, eu não presto, eu não tenho valor, eu sou imprestável, eu sou um inútil. Você vai dizer, meu filho, o que é isso? Não é isso que você vai dizer? Não, você é querido, você é especial, você é mimosa, você é minha linda, você é uma princesa. Eu sou um burro, eu sou um ignorante, eu sou um zero à esquerda, eu não presto para nada. Você não vai gostar, porque o seu filho é a sua imagem, seu filho é seu produto. De alguma maneira você se realiza no filho, ele é a sua imagem, ele é a sua projeção, fruto de você, de alguma forma, ele é a sua continuação. Então, quando ele se deprecia, está depreciando você, por tabela. Quando nós fazemos isso com Deus, de alguma maneira, depreciamos Deus. Senhor, sou emprestado. Olha, é por isso que o diabo luta contra o ser humano. Porque o diabo não atinge a Deus. O diabo não consegue atingir o Senhor, minha gente. Deus é absoluto.
Não existe uma disputa de força entre Deus e o diabo. No ringue, um dia Deus vence, outra hora o diabo vence. Não existe isso. Deus é absoluto. O que Deus diz está feito. O diabo não consegue vencer a Deus e atingir a Deus diretamente. O que ele faz? Atinge a sua criação. Por isso que o ser humano está como está. Porque nisso o diabo, ele provoca Deus, colocando o ser humano numa condição deplorável. Assim ele atingindo a criatura, atinge o Criador. Então nessa tarde eu quero, pelo Espírito, alertar você disso. Não se deprecie. Não seja como um morto, sabe? Eu sou burro, eu não vou chegar lá, se rebaixar demais, lá caído. Isso não é para mim. Meu irmão, vem aqui cantar. Isso aqui não é para mim, não consigo, eu não sei cantar. Sabe, vamos lá. Vem aqui fazer uma oração. Oi, será eu não... Não se rebaixe. Não seja exagerado, soberbo, orgulhoso. Deus abate. Mas não se rebaixe demais. Pelo amor de Deus. Senão os outros vão pisar em cima. Se você não for o primeiro a se valorizar, os outros não vão lhe valorizar. Seja o primeiro a se valorizar. Seja o primeiro a olhar para você e ver Deus na sua vida. Ver o Senhor na sua vida. Amém? Oh, aleluia. Como é que pode, né? Já é 4 horas da tarde. Eu vou ter que parar por aqui. Aí, no outro dia eu vou seguir. Eu tenho uma série de assuntos sobre a síndrome do Mar Morto. Eu só quero falar na parte onde o Mar Morto é estéril. A esterilidade é uma linguagem espiritual. Querido, Deus não quer que você seja estéril. E eu quero falar disso numa outra oportunidade que a pastora Vera me permitiu pregar aqui. Aí eu venho falar, quero seguir nesse assunto, pastora Vera. Tá bom? A senhora permite? Que coisa boa. Meus irmãos, não sejamos como um morto estéreos. Vamos produzir vida. Você não é estéril espiritual. Não aceite isso. Produza vida. Que você seja um recipiente, um local, um produzidor, não de morte, mas de vida, querido. Por quê? Porque o Espírito de Deus se move em você. Não tem uma canção? Você tem valor. O Espírito de Deus se move em você. Não tem uma canção assim, né? Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Armando Filho, você tem valor. Evandro, coloca a pastora Vera no louvor, Evandro. Pastora Vera é só para pregar, cantar, orar. Põe ela no louvor aqui, né? Olha que dom aí que ela tem aí, que coisa boa, Evandro. Sexta-feira que vem já põe ela junto também aí. Amém? Você tem o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, você tem a vida de Deus dentro de você. Eu vou encerrar por aqui, porque vamos dar mais tempo para orar. Tem uma outra oportunidade. Eu quero seguir, porque nós temos um assunto vasto aqui para nós aprendermos. Amém, queridos? Se coloque em pé. Quero orar agora, antes de passar para a pastora Vera, para que os irmãos que estão acompanhando esse culto, ou a vida de Deus, inunde o seu ser. A vida do Senhor brote sobre o seu coração. Os irmãos que estão aqui no culto, esse culto é um culto cheio da vida de Deus, porque o Senhor está aqui nesse lugar, porque a presença do Espírito Santo está aqui, produzindo vida, e vida com abundância. Vamos orar ao Senhor. Ô Espírito Santo, nós não somos o Mar Morto, nós somos como o Mar da Galileia, como o Rio Jordão, cheio de vida, porque nós temos o Teu Espírito Santo. Oh, meu Pai, esta pessoa que está acompanhando esse culto, que a Tua vida brote sobre o seu coração, sobre a sua alma, sobre o seu ser, que sejam cheios do Teu Espírito Santo, que esta igreja, Pai, seja cheia do Teu Espírito Santo, que o nosso louvor seja cheio do Teu Espírito Santo,
Que a tua igreja, Senhor, seja cheia do teu Espírito Santo. Que haja vida em nós. Que haja vida sobre o nosso ser. Vamos cantar então, Evandro. Oh, olha aí. Cante. Você está em casa, cante também, diga. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, de seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Diga. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, que coisa boa. Eu venho falar do valor que você tem. Abra suas mãos, cante ao Senhor e diga. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido. Cante ao Senhor e diga. Inexprimíveis, aí você pode então perceber que para Ele Cante ao Senhor. é importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Cante ao Senhor e diga. Você tem valor, O Espírito Santo se move em você. Cante ao Senhor. você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, esse seu complexo interior. Aleluia, Dizendo às Senhor. vezes que não Você é tem valor. Cante olhando para o seu irmão e diga assim: Eu você tenho tem valor. valor. Fale para do ele. valor